Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Paola Jacó e seguindo com o nosso projeto Pílulas de Registro Empresarial, vamos então a mais uma pílula. E o assunto de hoje é a Sociedade Limitada Unipessoal. E eu começo esse assunto te explicando que a Lei da Liberdade Econômica, que foi instituída em novembro de 2019, alterou o artigo 1052 do Código Civil. Essa alteração promoveu a inclusão de 2 parágrafos nesse artigo. E no parágrafo 1º ficou estabelecida a possibilidade de criação de uma sociedade limitada com uma única pessoa. Então perceba, a sociedade limitada unipessoal nada mais é do que a nossa boa e velha sociedade limitada que todos nós estamos acostumados. Qual que é a diferença? A diferença, gente, é que agora, ao invés de você criar uma sociedade limitada, você tinha aquela obrigação de ter 2 pessoas, você agora pode constituí-la com uma única pessoa. É só isso. Ou seja, a sociedade limitada unipessoal não se trata de um novo tipo jurídico ou um outro tipo de sociedade. Gente, nada disso. Eu tenho ouvido as pessoas falarem isso e não se trata disso. Vamos dizer que é como se fosse um aprimoramento, um aperfeiçoamento da sociedade limitada e só. Então, eu quero te explicar 2 coisas, 2 equívocos que eu tenho visto ao analisar os processos lá na junta comercial. Qual é o primeiro equívoco? A pessoa vai colocar o nome empresarial e, como você sabe, o nome empresarial pode ser firma ou denominação. Então ele escolhe lá um dos 2 e eu vi algumas pessoas colocando assim, ao final do nome colocando Sociedade Unipessoal Limitada. E você precisa fazer isso? Você precisa colocar essa expressão grande desse jeito? Não, gente, você não precisa. E, sinceramente, eu te aconselho a não fazer isso. Sabe por que eu não te aconselho a fazer isso? Porque e se você resolver trazer um sócio? E se houver o ingresso de um sócio? Você colocou lá no nome que era uma sociedade unipessoal limitada. Infelizmente, necessariamente você vai ter que alterar o nome se houver o ingresso desse sócio. E eu analisando um processo, eu fiz isso, eu coloquei o processo em exigência por um outro motivo. Eu vi que ele tinha colocado essa expressão gigante no nome e, na verdade, eu expliquei para ele que não precisava. Assim, o usuário não entendeu muito bem a minha tentativa de ajudá-lo. E ele falou, não, eu posso adotar o nome que eu quiser. Sim, realmente pode, mas ele não pensou nessa possibilidade. Então você fica alerta, fica atento, tenta não cometer esse tipo de equívoco. E o segundo equívoco, gente, que eu tenho visto, algumas pessoas, ao final do contrato, estão incluindo uma cláusula de que o titular daquela sociedade limitada unipessoal declara que não possui outra sociedade limitada unipessoal. Gente, isso não existe, porque a obrigatoriedade de você ter ser titular apenas é de uma ERELI. Essa obrigação legal existe só para o titular de uma ERELI. Ou seja, o titular de uma sociedade limitada unipessoal, ele pode ter quantas ele quiser. Então perceba, para você poder entender, o artigo 980-A, que é o artigo que regula a ERELI, no parágrafo 2º, estipula que a pessoa natural só pode constituir uma única ERELI e é por isso que ao final tem aquela declaração que você diz que só é titular de uma única. Agora, essa exigência legal não se aplica para a pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica pode ter quantas ERELIs que ela quiser. Agora, e o titular de uma sociedade limitada unipessoal? Gente, ele pode ter quantas sociedades limitadas unipessoais ele quiser, quantas ele puder. Então não crie problemas, não crie obstáculos aonde não existe. Tá certo? Eu espero aí ter contribuído para os seus estudos, para o seu aperfeiçoamento. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre a sociedade limitada unipessoal, fala comigo, escreve aqui para mim que eu vou tentar te ajudar, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!